Boa noite, Calil. Boa noite, Túlio. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Pode ser, eu estou conectado pelo telefone, Calil, mas estou atualizando meu computador aqui, pode ser que eu caia e daí eu retorno para a aula, eu vou tentar conectar. Perfeito. Eu sumi do nada, eu já volto. Tranquilo. Legal, temos 5 minutos ainda. Olá, Luan, boa noite. Maravilha, Luan. Perfeito. Ana Paula. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Bem, obrigada. E você, colegas, boa noite. Tudo bem. Tudo jóia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal, já tá com papel, caneta, bloco de notas. Vou falando e vocês irão anotando. Esperar o pessoal entrar. Vamos dar uma tolerância máxima de 3, 4 minutos aí, pessoal que for entrando, a gente vai fazendo uma explanação, uma introdução, né? E para respeitar os demais que entraram antes, né? Muito bem, legal, muito bem. Então, pessoal, lembrando, né? Falar isso agora, depois aos que chegarem, faltam 2 minutos, que nós iremos trabalhar 1 hora e meia de exposição, né? De exposição. Após isso, após esse tempo, teremos meia hora para responder perguntas, enfim, né? O importante é que vocês não tenham dúvidas, tá? E se as tiverem, por favor, mandem no meu WhatsApp, certo? Evidentemente que sempre vai surgir, tá? Alguma coisa que vocês queiram que seja imediata, vocês podem colocar no chat, mas a interação e tudo mais será nos últimos 30 minutos da aula, certo? Para a gente poder, porque é bastante conteúdo, é um conteúdo denso, então nós temos que dar conta do recado, né? Em 4 minutos começaremos, pessoal. Boa noite a todos que chegaram.
Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Denise, Júlia, Boa noite. Ana Paula, tudo bem, galera? Boa noite, Érico, tudo jóia? Que maravilha. Vamos dar mais 4 minutinhos. Quatro breves minutos. Eu não sou de origem britânica, mas a minha pontualidade é. Tá ruim meu som. Tá me ouvindo, Denise? Bem ruizinho, mas tô. Vou pôr um fone aqui. Tá legal. Uhum. Foi bom fazer o test drive já. Isso aí. Sim. Tudo pronto, Clodoaldo? Beleza, por gentileza. Maravilha. Quero já, desde o início, agradecer ao Clodoaldo Lima, que sempre foi o nosso projecionista do curso de dia e que hoje que estará nos dando esse suporte durante o nosso curso, certo? Eu peço que, por gentileza, quem estiver com o microfone aberto, desligue, por gentileza, para não termos ruídos, certo? Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né, depois de tanto planejamento, depois de tanto conversarmos, né, fazemos prévia, hoje, algumas, né, prévias, hoje estarmos aqui iniciando o nosso curso. Eu darei mais uma vez um aviso, né, para aqueles que eventualmente não acompanharam as nossas prévias, que é assim, então teremos uma hora e meia de aula expositiva, né, e depois mais meia hora para sanarmos todas as dúvidas que porventura vocês tiverem. Se não deu tempo de alguém falar durante esse tempo, essa meia hora, ou lembrou depois, manda a dúvida por WhatsApp, que nós iremos tentar sanar. Bom, pessoal, gostaria nesse momento, enquanto o Clodoaldo arruma para nós aqui, de agradecer algumas pessoas em especial que deram uma grande contribuição para a ajuda da divulgação, né, do nosso curso, o nosso Ilcino, do sindicato Ilso Júnior, pessoal, todos, e aqui eu incluo todos mesmo, da Liguia, a Denise da BGTUR, enfim, vocês foram primordiais e essenciais para nos ajudar, do qual eu sou muito, muito grato, certo? Vamos ver aqui. Muito bem. Então, o curso de hoje vai ser bem interessante, porque poucos já ouviram falar do que nós iremos falar hoje, né? Hoje nós vamos para o período anterior à história. Vamos para a pré-história do Paraná. É uma aula bem
Eu confesso que na própria pesquisa foi uma aula que me deixou muito empolgado, né? E espero passar todo esse entusiasmo e essa alegria a vocês. Por gentileza, pode mudar tudo, Aldo? Bem, estamos da Universidade Livre do Tropeirismo e da sua empresa mantenedora, Tropeiro Urbano. Eu dou as boas-vindas a vocês e espero que nós tenhamos uma grande troca de conhecimentos. Sim, troca porque tem muitos aspectos que eu vou abordar, que alguns de vocês são especialistas, alguns de vocês já conhecem. Então, todo aquele que quiser contribuir no final, né, ou até mesmo colocando alguma coisa no chat, com relação àquilo que será abordado ao longo dessas semanas, por gentileza, esteja à vontade, pois eu, como todos, sempre estou em constante aprendizagem. Sempre, 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 sempre. Beleza? Vamos adiante. Então, gente, o Paraná, né? Então, vamos lá. Que estado é esse? Né? Então, esse mapa é um mapa bem conhecido, né? Seria um mapa cultural do Paraná. E o Paraná é um estado diferente. Eu confesso a vocês que, tirando São Paulo, né, que é um caso à parte na história do Brasil, tirando São Paulo, o Paraná é um local, eu diria, é um berço de muitas, muitas, muitas culturas. E, além de ter muitas culturas, nós temos dois fatores muito determinantes no Paraná. Então, você tem a cultura de imigração. A cultura de imigração, se nós considerarmos a imigração, né, se assim podemos chamar desde do século XVI, né, então nós temos desde dos portugueses, né, dos lusos, dos nossos formadores, até a última leva que nós tivemos de haitianos, senegaleses, né, os refugiados da guerra da Síria. Então, né, a questão de 2 anos atrás, né, antes da pandemia, né? Então, é um Paraná que ele é multicultural. E ele é multicultural de uma forma bem interessante. Por quê? No litoral, nós temos uma imigração açoriana, né? Assim, como que eu vou explicar para vocês? É um povo açoriano. Tá? Esse povo açoriano é o pessoal, os luso-vicentinos. Né? Então, o cantadinho, né? Aquele cantadinho que nós falamos, né? do bagrinho, né? Enfim, de todo aquele cantadinho da costa, né? De Santa Catarina, do Paraná, é o açoriano, o componente açoriano. Temos ainda no litoral os povos originários, né? Ou seja, os descendentes de guaranis, né? os carijós, que nós veremos mais à frente, que convivem, né? Ainda, embora na década de 40, 50, 60, tenha se migrado um tipo de etnia diferente para o litoral, né? Então, a gente sabe, a gente vai entender mais para frente, que o silvícola do interior, né, ele é muito diferente do silvícola da costa, né? O de Planalto é de uma forma, né? É o modus vivendi, a forma como ele vive. O SPI, né, Serviço de Proteção do Índio, na década de 40, 50, acabou levando silvícolas não originários da costa, achando que todos eram da mesma forma, né? E ainda persiste, né? Os nossos povos originários
no leste. Subindo a serra, evidentemente, nós vamos ter uma imigração significativa em Morretes, né? Temos o componente, em todo o litoral, o componente árabe, né? Vai chegar no início do século XX. Em Morretes, você tem a questão italiana, né? Ali na Alexandra Matinhos, você tem um início de colonização italiana, né? E vamos subindo a serra, né? Chegando aqui na Vilinha, em São José, né? São José dos Pinhais, você tem também toda uma predominância polonesa e italiana, mas você também tem alguma coisa alemã, né? Alguns focos e tal, em algumas colônias, porque tem muitas colônias em São José. Bom, chegamos na capital, a terra de toda a gente, né? Curitiba, uma cidade que começou muito acanhada e abrigou, né, diversas etnias, diversos povos em diferentes tempos, né? Que vocês vão entender melhor para quem se inscrever e fizer o curso específico da história de Curitiba. Quando nós subimos ao Segundo Planalto, aí nós temos também essa questão bem homogênea da questão europeia. Né? Então, vamos dizer assim, está subindo, né? Você tem a presença no Planalto de Ponta Grossa, muito forte, de árabes, né? Então você tem diversas etnias europeias, né? E eu sempre digo que quanto mais a gente vai subindo em direção oeste, por incrível que pareça, mais vai branqueando, até porque depois nós vamos conversar sobre a questão que o oeste do Paraná, né, o atual oeste do Paraná, a gente vai conhecer o velho oeste, né, mas o atual oeste do Paraná, ele teve toda uma política de hegemonia, né, onde trouxe para o Brasil os ucranianos, né, e posteriormente houve uma migração dos gaúchos e catarinenses para o oeste do Paraná. Tá? Então, nós temos no oeste um tipo bem específico, né, de imigrante. Quando nós vamos para o norte, né, o norte já é diferente, porque o norte tem a presença, em decorrência do ciclo do café, você tem o paulista, o mineiro, né, muito forte. Lembrando também que no litoral nós temos uma migração nordestina, né, muito forte essa questão por conta do porto, né, nós temos uma migração, uma presença nordestina bem significativa, inclusive com clubes próprios e etc. Né? Mas, como eu estava falando, no norte você tem essa miscigenação de mineiros, paulistas, né? Então, e a gente também está bem na fronteira, né? Com o Paranapanema ali, estamos com São Paulo ali muito próximo, então muita gente mora no extremo norte e vai estudar em Ourinhos, por exemplo. E ao sul, né? Sobretudo ao sul, nós temos os poloneses, né? Você tem aquela região São João do Triunfo, São Mateus do Sul, que inclusive está em processo de ser, por lei, né, a capital polonesa do Paraná. Então, para vocês terem uma ideia, e também nessa região que contempla o Iguaçu, né, ao sul do estado, é uma terra onde houve a área contestada. Né? Então, o remanescente do povo do contestado, o remanescente de caigangues, de choclens, desse povo que veio para a construção da estrada de ferro
São Paulo, Rio Grande, você ainda encontra esses remanescentes vivendo hoje também naquela fronteira seca, né? Porto União, União da Vitória. Então, para nós termos uma ideia que como o Paraná, de uma certa forma, ele é complexo culturalmente, né? Então, é difícil nós elegermos, por um exemplo, e isso não sou eu que falo, né? Eu tive a graça de conviver um período curto com o professor Antunes, né? Professor Carlos Renato Antunes, da Universidade Federal, que escreveu o livro História da Alimentação no Paraná, e nós começamos a debater essa questão de uma identidade gastronômica do Estado, e não se chega a uma conclusão, né? Porque são microculturas, né? Não há uma unidade, né? Não há uma unidade como a Bahia, como Minas Gerais, né? Nós temos barreado de um lado, temos a comida tropeira, mineira, paulista, né, nos Campos Gerais e no norte também, né? Temos ali no oeste a questão predominante do churrasco, ali na região noroeste a questão alemã. Então, assim, é muito complicado de você entender e você querer colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, eu só gostaria de fazer essa introdução porque nós iremos passar por diversos temas, né? E vocês irão ver que são temas que vão permear bastante essas múltiplas facetas culturais do Estado. Próximo. Muito bem. Então, eu coloquei para vocês esse slide, por quê? O Paraná, ele tem uma área total de 201.203 quilômetros quadrados. É muito grande, eu considero muito grande, né? Comparado, inclusive, até a outros estados da costa do país. E aí é bem interessante, e eu já vou colocar para vocês, anotem, tá? Quem ainda não conhece, é obrigatório, eu diria para vocês, não só por conta da geografia, mas por conta da história, vocês lerem o Reinhard Mack. Depois eu coloco direitinho o nome dele, tá? O Reinhard Mack, da década de 40, com licença, desculpa, da década de 40 para cá, foi o grande autor que ressignificou o Paraná, né? Então, assim, nós somos um estado de interior, né? Ou somos um estado de planalto, né? Como nós vemos, a nossa costa, ela é uma costa muito pequena, né? É uma costa pequena. Então, sempre do leste para o oeste, né? Então, temos do primeiro planalto até o extremo oeste, muito planalto, muito interior. Isso foi muito determinante, inclusive, para a formação étnica e natural. E nós somos divididos em 5, e aí é um conceito que o Reinhard Mack passa para nós, em 5 paisagens naturais. Então, é o litoral, Serra do Mar, Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Guarapuava. Então, esse é um conceito que foi aplicado é um conceito que é aceito, né, pela comunidade científica e tudo mais, desde 1953, né, o ano do nosso centenário de emancipação política, né? Então, esse conceito do Mack é um conceito que nós utilizamos até hoje. Próximo. Assim,
aqui só corroborando, né, com aquilo que eu já falei. Próximo. Certo? Aqui, esse, gente, é o mapa. É um mapa bem interessante pelo seguinte. Nós temos essa ruptura. Clodoaldo, por gentileza, só passe o próximo para eu dar uma olhada. Ah, tá. Tá, pode voltar, por gentileza. É uma coisa muito interessante quando a gente fala como a gente está vendo aqui, a ruptura, né? Eu tenho até o Peninha, que tem o canal Buenas Ideias, que ele fala, mas primeiro vamos voltar a quando os continentes ainda estavam grudados. A história geológica do Paraná, ela está muito... e aí eu falo para vocês. Deixa eu só fazer voltar um pouquinho falando o seguinte. Até as nossas duas primeiras aulas, nós iremos falar... nós vamos falar do Oeste, tá? Por uma questão muito especial que vocês vão entender mais para frente, né? Geralmente, a história do Paraná ela é narrada do leste para o oeste, né? Nós iremos falar do Oeste por questões bem interessantes. Então, assim, o que aconteceu? Quando tem uma ruptura do supercontinente Gondwana, né? E aí acontece a criação... a gente fala criação como se fosse do dia para a noite, né? Mas a formação do Oceano Atlântico começa a haver no planeta Terra um grande número de vulcões em atividade. Por gentileza. Então, nós temos essa rocha, né? A rocha de vulcão, né, que são as rochas que dão origem ao Planalto de Guarapuava. Gente, isso é entre 137 e 127 milhões de anos, né? Então, o que acontece? Essas rochas ígneas, elas fizeram... isso é muito natural até hoje. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto aquelas rochas quentes, né, aquele magma, e onde bate a água do mar, né? E onde bate a água do mar, ela para, ela esfria e ela vira rocha, né? Chama-se rochas ígneas. Essas rochas magmáticas, elas foram sublimadas em basalto. Por gentileza. Ou seja, o basalto é a rocha do Planalto de Guarapuava. Tá? Então, por quê? Por que acontece isso? Onde essa erupção parou, ela fez degraus, ela fez declives, vales, e é a rocha que se forma, né, que se formou no Planalto de Guarapuava, né? Não é a mesma rocha, por exemplo, cristalina da Serra do Mar, nem a rocha da nossa escarpa devoniana, né? Do período glacial, que nós iremos ver mais à frente. Então, onde a erupção foi parando, foram acomodando-se degraus irregulares na maior parte do seu todo, né? E virou o que nós temos hoje. Próximo. Então, um exemplo, para a gente ter uma ideia, né? A Serra da Esperança, a Serra de Guarapuava, que eu sempre falo que é o nosso degrau, né, do segundo para o terceiro planalto, é um exemplo da Serra de Basalto, né? E uma curiosidade bem interessante que vocês vão ver. Por gentileza, no próximo slide. Então, as Cataratas do Iguaçu, elas são exatamente
o produto dessas rochas vulcânicas. Então, vocês notem que cada degrau, né, da queda, ele é um degrau magmático, ígneo, né? Então, vocês podem ver, da forma em que a rocha parou, em que a erupção parou, se formou esses degraus, os degraus da nossa Catarata do Iguaçu. Então, é uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para saber que nós temos essa origem vulcânica. Próximo. O basalto também, nas 7 quedas, né, ao tempo das 7 quedas, né, as saudosas 7 quedas. Próximo. E o basalto está nas calçadas de Curitiba. Ou seja, essa rocha magmática é a pedra que se utiliza nas calçadas, sobretudo das ruas centrais. Hoje, não só das ruas centrais, né? Há ruas paralelas. Né? Então, aquilo que iniciou lá atrás, né, como vulcão, nós temos no extremo oeste e temos nas calçadas de Curitiba. Próximo. Então, pessoal, nosso curso é assim, né? Como ele é aplicado, eu sempre falo, né, eu passo a temática e falo para vocês onde visitar. Parque Estadual Serra da Esperança, tá? Ele abrange os municípios de Guarapuava e Turvo. É bem interessante. Então, se você quer fazer um guiamento para explicar essa questão das rochas magmáticas, né? Ou mesmo para você poder dar a sua aula de campo, né? Para entender a cor, a textura, etc., né, além de toda a paisagem do Planalto de Guarapuava, nós temos o Parque Estadual da Serra da Esperança. Tá? Depois eu vou passar para vocês o Wikiparks, que é um local, é um repositório, né, da internet que tem todos os parques estaduais, nacionais e tal, mas esse em específico é uma boa pedida para a gente visitar, né, e falar em campo, né, sobre essas rochas magmáticas. Certo? Próximo, por gentileza. Então, vamos para o Paraná dos dinossauros. Né? Gente, eu confesso que na minha pesquisa eu fiquei maravilhado com esse resultado pré-histórico que eu descobri, em parte eu já conhecia, mas indo mais a fundo na pesquisa, nós vamos falar agora de um assunto bem interessante, que é dinossauro no Paraná. Então, se você quer ver sítios arqueológicos e coisas nesse sentido voltadas aos dinossauros, não precisa ir para Sousa, na Paraíba, por exemplo. Aqui no Paraná você encontra. Vamos lá? Então, veja, a Cruzeiro do Oeste, tá? Cruzeiro do Oeste é a cidade paranaense dos dinossauros, certo? Então, ela fica ali perto de Umuarama, tá? Aquela região ali, Cianorte, e é conhecida também por ter possivelmente a maior concentração de pterossauros do mundo, tá? Vamos adiante. Então, gente, esse pterossauro, que é o primeiro, né? Depois tem um outro, que nós vamos falar também, era um primata, né? Dessa classificação dos pterossauros. Então, eles viveram
né, nesse período de 110 milhões de anos, né, é muito tempo. Evidentemente que a vegetação era outra, o clima era outro, né? Em 1971, iniciou esse achado arqueológico por acidente, né? Então, por acidente, um lavrador foi lá, achou um pouco estranho, viu que não era de um animal habitual, né, da roça, do interior, e aí, desde 1971, existe essa pesquisa no sítio arqueológico de Cruzeiro do Oeste, justamente pesquisando. E nessa pesquisa, vamos à frente, nessa pesquisa, então, foi achado principalmente o pterossauro, né? O pterossauro viveu 250 milhões de anos. Então, ele é ele é vamos dizer assim, um dinossauro voador. Aí eu mostrei para um colega historiador, ele falou, nossa, vamos então retificar o brasão do Paraná, porque nós temos a arpia, né, que é a nossa ave que está no nosso brasão, né, vamos colocar um pterossauro em cima e embaixo, que também representa, né. Então, nós temos o pterossauro, que era essa ave, vamos dizer assim, né, mas pertencente a esse grupo de primatas. Vamos adiante. Então, veja, nós temos, e aí é um orgulho, né, paranaense nosso, nós temos uma nova espécie que foi descoberta, né, que é o Vespersarius paranaensis. Então, esse seria o nosso autêntico dinossauro paranaense. Tá? Ele morava nesse ambiente que hoje a gente conhece como Arenito Kaiowá, né? Ele tem uma questão bem interessante porque ele era carnívoro. Tá? Então, a origem do nome dele, né, vem da palavra vesper, né, que traduzindo vem para oeste em latim, né, em referência ao nome da cidade, né, é feita a classificação na biologia, tanto de plantas quanto de animais, elas são feitas, tem essa licença, vamos dizer assim, para colocar o nome do local onde foi descoberto, né? Então, é o vesper, né, que, como eu já falei, do latim, vesper paranaensis, né, ou seja, dinossauro do oeste, uma tradução mais descolar. E os fósseis, né, da nova espécie, pode adiante, por gentileza? Aí então, Cruzeiro do Oeste, nós temos como já falei, se vocês entrarem hoje, depois eu passo o site para vocês dos nossos caríssimos do município de Cruzeiro do Oeste, vocês verão que oficialmente eles se orgulham, né, de ter a cidade dos dinossauros como um slogan. E é bem interessante porque nós temos atraído, né, o estado do Paraná, sobretudo essa cidade de Cruzeiro do Oeste, tem atraído pesquisadores do mundo inteiro, né, e pouca gente conhece essa cidade e pouca gente tem acesso, né, às vezes pelo próprio desconhecimento e tal, e tem uma grande parceria do município com a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade do Contestado de Santa Catarina, né? Então,
há tanto o sítio arqueológico, pode passar, por gentileza? O sítio arqueológico de Cruzeiro do Oeste, tá? Esse sítio arqueológico, para quem quiser conhecer, ver como funciona um sítio arqueológico, sobretudo desses primatas, né, desses nossos nossos ancestrais, né? Você encontra o sítio arqueológico de Cruzeiro do Oeste, tá? Então é muito fácil, você chegando na cidade, todo mundo sabe onde fica, né? Mais para frente, por gentileza. E o museu, né, de paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Eu tenho depois o endereço, o telefone, etc. Eu creio que é um local onde nós temos uma condição de fazer uma aula de campo e de você fazer um roteiro. Já pensou, gente, que bacana vocês elaborarem um roteiro que trate da pré-história no Paraná, né? Fazer toda essa questão das rochas ígneas, depois chega em Cruzeiro do Oeste, né? Mostra as escavações, vai no sítio arqueológico, vai no museu, né, paleontológico, do Arenito Kaiowá, com essas ossadas e tal, que ainda são mantidas, né? Então, eu creio que é muito bacana para se fazer um roteiro. Sobretudo, gente, tanto que desde o início eu estou falando, você pode ver que eu estou falando bastante de locais abertos, né? E esses locais abertos, eles estão naturalmente muito em alta, né? Devido a essa coisa da pandemia, né? E no pós-pandemia também, né? O pessoal quer muito visitar locais abertos, natureza, etc. Então, aí está uma sugestão bem bacana, ir num sítio arqueológico, conhecer. Tem também municípios adjacentes ali, que tem um turismo industrial, que é bem bacana, visita fábricas, questão da confecção, enfim, bem bacana você programar um roteiro para essas bandas, certo? Vamos lá? Bem, nós vamos tratar então da ocupação humana, né? Então tratamos da pré-história até o extermínio, vamos dizer assim, dos dinossauros, né? Há quem diga, né, por aquilo que eu li, que algum tipo da espécie teria, de uma certa forma, convivido com os humanos. Eu não sei se isso procede, né? Até porque não é bem a minha área, tenho muitos amigos da arqueologia, não é bem a minha área, mas nós chegamos na pré-história, na ocupação humana. E aí vale destacar que tudo que eu irei falar para vocês é fruto de pesquisa de arqueologia. Tá? A pesquisa arqueológica, e aí eu gostaria de citar uma grande amiga e arqueóloga do Museu Paranaense, né, a Cláudia Parellada, que ela e o professor Igor Schimins, né, do CEPA, da Universidade Federal do Paraná, que são os verdadeiros heróis, né? Então, depois, quando eu for indicar a bibliografia para vocês, a Cláudia Parellada e o nosso amigo Igor Schimins são figuras para que você possa... São os dois grandes referenciais de arqueologia no Paraná. O trabalho arqueológico do Paraná, ele vai iniciar na década de 1950, né? O doutor José Loureiro Fernandes, do qual eu tive a honra de trabalhar com o acervo dele, né?
tive a honra de trabalhar com a acervo do professor Loureiro Fernandes, e eu acompanhei as anotações dele e tudo mais. Então, ela começa de uma forma espontânea, porque o Loureiro não tinha formação em arqueologia, mas tinha um pique danado. Então, de 1950 para frente, enfim, né, tem início essa fase de arqueologia. Nessa fase arqueológica do Paraná, essa fase de grande pesquisa arqueológica, é que vai ter, né, a preocupação de ter um entendimento de quem viveu aqui, né, quem nos sucedeu como Homo sapiens. Né? Vamos adiante. Então, aqui nós temos a nossa tabela, vamos dizer assim, né? Onde nós tratamos para periodizar e para que a gente possa fazer uma definição, né, do Paleoíndio, né, como era chamado. Então, aí nós teremos as tradições. O que é tradição, gente? Tradição é um consenso, né, uma palavra de consenso arqueológico, onde você define, certo? Na tradição você define. Então, o Paraná teve, no mínimo, né, o que foi até hoje catalogado, 4 às 5 tradições. Né? Então, por que tradição? Então, tradição umbu, tradição humaitá, porque esse consenso dessa palavra, ele quer dizer o seguinte, modus vivendi, ou seja, tradição, como eles viviam, como as técnicas que eles utilizavam. Então, por isso, a gente vai tratar, quando for tratar dos nossos silvícolas, né, nós trataremos de tradição. Vamos adiante? Então, pessoal, nós iniciamos com os paleoíndios da tradição umbu. Tá? Então, 10 mil anos é muito tempo, né, gente? E a sigla AP, só para também, de repente, atualizar vocês, o que significa AP? Antes do presente, né? Era muito utilizado o termo AC, né? Antes de Cristo. Então, assim, por uma série de razões que não venham, né, por pessoas que não são religiosas, etc., então foi estabelecido o AP, antes do presente. Alguns historiadores, hoje tem uma produção acadêmica, nós falamos anterior à Era Comum. Né? Então, AP antes do presente e Era Comum também significam antes de Cristo, enfim, ou se referindo à nossa atual era, né? Até porque o nosso calendário, né, o calendário ocidental, sobretudo, é um calendário cristão. Bem, então a tradição umbu foi a primeira tradição que se tem notícias através dos achados arqueológicos. Né? Umbu também quer dizer uma árvore que dá de beber. Então, é uma palavra que, na verdade, é umbu, é uma palavra do tupi-guarani, né, que significa árvore que dá de beber, que inclusive o Euclides da Cunha, quando esteve no Nordeste, coloca como árvore santa, porque o umbu também é uma árvore que dá frutos suculentos naquele calor do semiárido gigante. Né? Então, entre os paleoíndios, né, embora houvesse uma divisão territorial, né, havia uma organização também, né, e havia uma cultura. Então, as características da tradição umbu eram agricultores, caçadores e ceramistas. Né. Eles instalavam-se
em acampamentos temporários. Tá? Então, a tradição umbu, ela já tinha esse domínio dessas, como está sendo mostrado para vocês, essas flechas, essas pontas de flechas, né? A marca que fica da forma com que a tradição umbu tinha de fazer o manuseio, sobretudo dessas pontas de flechas, né, para fazer a caça e tudo mais. Então, em acampamentos temporários, eles abandonavam, tá? Sempre em abrigos próximos aos rios, né? Então a gente remete sempre, né? A gente sempre fala, nossa, mas tal cidade nasceu às margens do rio tal. Isso, gente, tem uma terminologia que nós utilizamos na história, que chama-se comunidades hidráulicas, né? Então você tem no rio a água, né? Você tem o peixe, você tem recursos para viver. Então, a tradição umbu esteve na Serra do Mar, né? No litoral, nos vales dos rios Tibagi, do Ribeira, Iguaçu, Ivaí, Itararé e Paranapanema. Ou seja, deram uma geral aí no estado, né? Então, essas lascas associadas a muitas pontas de projéteis, né? Então, essas pontas de projéteis é o que há 10 mil anos conseguiu se chegar mais, né, ao mais longínquo habitante. Vamos adiante. Aí nós temos a tradição Humaitá. Humaitá quer dizer pedra negra também. É uma tradição muito parecida com a tradição umbu, né? Com a diferença que a tradição Humaitá, ela já tinha a técnica do uso da pedra. Então, ela já tinha um uso bem mais apurado, né, da pedra. Então, na foto está o guia Alessandro Chagas, né? Ele, para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui é do abrigo do Morro do Castelo, em Ponta Grossa. Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia, olha, gente, como está perto de nós. Ponta Grossa tem, a região de Ponta Grossa, nós temos cerca de 20 sítios arqueológicos, tá, em nossa cidade. Tá? Nem todos são reconhecidos pelo IFAM, certo? Mas são 20 sítios, né? É bastante. E está aqui do nosso lado, em Ponta Grossa. Pessoal, só eu tive um retorno aqui. Está todo mundo me ouvindo bem? Manda alguém, por gentileza, manda a mensagem no chat. Só para eu saber se está tudo certo. Tá ok? Tá meio baixo. Ok. Tá ok. Beleza. Então deve ser alguma coisa circunstancial. Então, assim, da tradição Humaitá, por um exemplo, nós temos no abrigo do Morro do Castelo algumas figuras rupestres, né, que, segundo os arqueólogos, nós temos pinturas que ficaram. Então, eu já vou falar para vocês como que eles conseguiram identificar essas pinturas rupestres, né? Então, assim, quero fazer um guiamento para mostrar da tradição Humaitá. Então, onde que eu encontro? Locais como a Cachoeira de São Jorge, tá? No Buraco do Padre, gente, na região da Cachoeira da Mariquinha, Abrigo do Castelo, Sumidouro, dentre outros, eu tenho um conjunto, né, que está nesta região, né, onde há figuras rupestres, né, inscrições, desenhos, etc. Então fica a dica aí para quem quiser fazer também roteiros, né, ou também dar aulas em locais abertos, né, onde você consegue fazer o distanciamento e você consegue ver
bem bacana é esses resquícios da tradição Maitá. Tá? Outro quesito também para vocês poderem fazer uma diferenciação. Pessoal, lembrando assim, eu estou falando de uma forma mais geral de todo esse conteúdo. A maioria do conteúdo que eu falei, depois da aula eu vou disponibilizar para vocês o apoio de vídeos, textos, bibliografia que tratam do tema. Beleza? Mesmo assim, se tiver dúvida, manda depois. E também essas pinturas rupestres do Paraná, tá? Elas se enquadram em duas tradições também. A tradição planalto e a tradição geométrica. Tá? E aí é a grande diferença para vocês poderem entender como subdividir também a tradição planalto. A tradição planalto são figuras pintadas geralmente em vermelho, né? com aquele pigmento vermelho. Raramente tem o preto e amarelo. Já a tradição e a tradição planalto são imagens que têm uma representação antropomórfica, ou seja, uma representação humana. Né? A tradição geométrica, né, como o próprio nome já indica, são figuras mais geométricas. Então, vocês vão, dependendo do sítio que vocês forem visitar, se é redondo, mais quadrado, é a tradição geométrica. Então, a tradição geométrica, por um exemplo, ela indica o território. Então, vocês vão ver algumas que têm círculos, né? Nesses círculos é o território, ele quer dizer que ali tinha alguma coisa delimitada dentro daquele círculo. É bem interessante. E, então, recapitulando, tradição planalto, figuras humanas e animais. Geométrica, coisas mais lúdicas, mais abstratas, certo? Possivelmente, esse registro também da arte rupestre, dessa tradição geométrica e da tradição planalto, está muito relacionado também com a questão das disputas territoriais e do cotidiano que era mostrado, né, registrado. Vamos adiante? Então, essa tradição ela já começa a ficar mais perto da nossa, né? Que é a tradição Itararé Taquara. Então, de 3 a 4 mil anos atrás. Os Itararé Taquara, eles marcam o início do processo ceramista no Paraná. Então, inicia um processo ceramista e de agricultura, né? Então, você já vê, por exemplo, eu adoro essa imagem da tradição Itararé Taquara. Os Itararé Taquara, eles viveram também, eles tiveram uma vivência também no Oeste, nos Campos Gerais, e tinha, então, a casa subterrânea. Super legal, né? Parece o princípio do bunker, não é? E então eles habitavam locais altos, né? A casa subterrânea dos Itararé Taquara, eles tinham diversos usos, né? Então, sepultamento, já se sepultava, né? Ou seja, já é um processo em que há o sepultamento dentro da urna, né? Como a gente consegue ver no que ficou da tradição tupi-guarani. E é bem interessante que ainda no tempo na época dos tropeiros, né, no ciclo do tropeirismo, no século XVIII, os tropeiros chamavam de buraco do bugre. Para que tropeiro chamasse o buraco dos bugres, muito possivelmente ainda existia no século XVIII esse tipo de abrigo da tradição Itararé Taquara. Tá? Eles tinham uma dieta
aí evidentemente que é sempre baseado em dados arqueológicos, uma dieta que se baseava na caça também, na coleta do pinhão, né? Sempre o pinhão, né, nos dando o suporte. E nas outras tradições também, pessoal, a tradição dos tinguis, etc. E já havia, então, o desenvolvimento incipiente do plantio da mandioca, do milho, né, que o milho é um produto muito americano, né, de todas as Américas, feijão e alguns outros víveres, do qual não foi possível ainda fazer uma catalogação. Né? Não se sabe se de repente alguma mutação, alguma espécie de uma planta que. Porque, assim, durante toda todo esse tempo que nós estamos falando aí, desses milhões de anos, inclusive na época dos Itararé-Taquara, já tinha uma predominância de pinheirais, né? Então, o Planalto já tinha floresta de araucária, vamos dizer assim, né? Aquele tipo que Saint-Hilaire, quando esteve, né, visitando em 1822, quando o Saint-Hilaire esteve no Paraná, ele dizia que ele andava horas, né, dentro de florestas, porque uma copa do pinheiro fechava a outra, né? Dizia que se até 4 horas da tarde conseguia-se andar pelos pinheirais. Depois você não conseguia mais por conta de que não havia mais sol, né? De tanto pinheiro que nós tínhamos, né? É uma lástima, né? Se for pegar a floresta araucária ontem e hoje é lamentável. Mas na época, por exemplo, da tradição umbu, o clima ainda estava em modificação no planeta, né? Quer dizer, e aí um fenômeno que a gente pensa, nossa, mas o clima está mudando e tal. Gente, o clima, desde que o planeta Terra está mudando, evidentemente que nós temos um caso muito grave no Brasil, mas nessa época, como dizia eu, da tradição umbu, os pinheirais ainda, pelo clima, não tinham uma predominância. Né? No Itararé-Taquara já tem uma floresta, uma unidade de pinheirais. Né? Então já a formação geográfica, geológica do Paraná já assentando tal qual ela é hoje. Correto? Vamos adiante, por gentileza. Aí a cerâmica do Itararé-Taquara. Notem que depois eu vou colocar, depois a gente vai colocar a cerâmica Tupi-Guarani, ela já tem uma influência muito maior, inclusive depois dos europeus, que ainda pegaram, né? Ainda existe o Tupi-Guarani, mas é uma cerâmica mais fina, mais, vamos dizer, casca de ovo, né? Mas é a origem da nossa cerâmica Itararé-Taquara, diferente da Tupi-Guarani, que nós vamos ver agora. Então, pessoal, a tradição Tupi-Guarani é a tradição que eu sempre digo aqui, veio para ficar. Né? Então, eles chegaram aqui há 2.000 anos, né? Há 2.000 anos. E esse povo, gente, olha que coisa maravilhosa. Eles vieram da Amazônia. Né? E é interessante por quê? Porque, guardem bem esse dado sobre os Tupi-Guarani, porque eles virão, né, descerão ali, vão descendo, vão pelo Chaco do Pantanal, né, se estabelecem ali na fronteira com o Paraguai, na fronteira, né, alguns avançam um pouco, vão na fronteira da Argentina, vão formar todo aquele processo do oeste. Por isso que eu falo, nós vamos primeiro estudar o oeste, porque é muito mais remoto. Né? Outra coisa também, antes de continuar sobre o Tupi-Guarani, também no oeste, por que a gente tem muito mais
condições de falar sobre pré-história. Porque o território do Oeste, ele ficou muito tempo inabitado. Nós iremos ver isso mais à frente. Por quê? Como ele ficou durante muito tempo inabitável, então foi mais fácil, por exemplo, no Cruzeiro do Oeste, né, que é Noroeste, achar o cemitério de dinossauros, de pterossauros. Foi muito mais fácil fazer escavações arqueológicas, porque é uma terra mais virgem, né? É uma terra mais virgem, bem, bem interessante. Bem, a tradição tupi-guarani, então, ela aparece há 2.000 anos, né, vindos da Amazônia, ao que tudo indica, e aí também é uma questão de arqueologia, que houve uma batalha com os Itararé-Taquara e tal, por território. E os Tupi-Guarani venceram. Tá? Eles venceram e se estabeleceram. Então, nós vamos ter a tradição Tupi-Guarani de 2.000 anos até hoje, né? Que vai dar origem ao índio. Desculpa, gente, a palavra índio, eu vou usar índio para não ficar usando só silvícola e tal, porque, né, silvícola, o povo originário, né? Tem todas essas formas de se falar. Mas a tradição tupi-guarani, então, já dá continuidade a um processo de agricultura, tá? Já terá a casa próxima à lavoura, né? Ou seja, já inicia aquele processo que nós temos até hoje da família que mora perto da roça, que mora perto da plantação. Olha, gente, como a gente tem esse. Eu creio que muita gente deve ter convivido no interior, ou convivido em cidades na roça, ou perto da roça e tal. Então, isso já é uma tradição tupi-guarani, né? De você ter a sua. Embora eles não tivessem uma visão capitalista como nós temos hoje, né? Mas já iniciava essa questão, possivelmente para poder cuidar da lavoura e tudo mais. Então, eles são, a tradição tupi-guarani, eles são ancestrais dos tupis-guaranis, do tupi-guarani atual, né? O que a gente chama de atual, para a história, é aqueles que vieram e conviveram junto com o espanhol e com o português nos primórdios da ocupação europeia. Né? A própria cerâmica, vocês podem ver que já é uma cerâmica mais polida, né? É uma cerâmica mais rebuscada, tanto que tudo aquilo que nós conseguimos ver até hoje, né, é tupi-guarani, né? Olha quanto tempo e ainda está resistindo esse tipo de cerâmica, né? E essa cerâmica também servia, como está aqui do nosso lado direito, para enterrar. E é muito interessante porque o enterro do tupi-guarani é bem interessante, por exemplo, com os incas, os maias, etc., onde eles enterravam, né? E ainda existe alguns resquícios de enterrar a pessoa junto com objetos, ou com aquilo que a pessoa comia, por exemplo. Né? Eles tinham uma preocupação. Isso depois foi achado também, grandes achados arqueológicos ao longo, sobretudo da costa brasileira, né? De urnas de enterro tupi-guarani. Vamos lá? Bom, a tradição Sambaqui, né? A tradição Sambaqui, ela hoje é a tradição que mais se aproxima de nós, né? A tradição que está mais factível, porque a tradição Sambaqui, ela justamente trata dos caçadores, dos pescadores, caçadores, coletores do sul do Brasil, né? Então eles ocupavam essa vasta faixa entre o mar, né? Serra do Mar, indo do Rio Grande do Sul até a Bahia. Então, no litoral, a gente tem isso bem claro até hoje, né? O sambaqui, propriamente dito, né?
você poderia encontrar nele alimentos, né, restos de alimentos, adornos, conchas, ferramentas, armas, carvões de fogueiras antigas, vestígios de sepultamento. Então, assim, era proposital essa formação de sambaquis, né? Nós ainda temos bons exemplos no litoral do Paraná da tradição sambaqui, né? Sempre o sambaqui ele era construído nas encostas, né? Diretamente na areia ou sobre o embasamento rochoso, né? E aí é bem interessante porque no século XVI os sambaquis começam a despertar o interesse dos colonos, né? Eu chamo colonos, dos nossos europeus iniciais, sobretudo no litoral do Paraná, porque eles, não sei, possivelmente até com os próprios silvícolas do litoral, eles aprenderam que a concha ela era responsável por fazer uma argamassa junto com outros elementos que fazia o cimento, né, uma espécie de cimento. E grande parte da ilha, da fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres da Ilha do Mel, tem essa característica de ter concha na sua formatação das paredes. Tá? Tem um trabalho bem interessante chamado Inventário dos Sambaquis do Litoral do Paraná. Tá? E esse inventário dá conta que nós temos no litoral 269 sambaquis, gente. É muita coisa. Né? 34 em Antonina, 78 em Guaraqueçaba, 85 em Guaratuba, tá? 3 em Matinhos, 7 em Morretes e 62 sambaquis em Paranaguá. Então, fica a dica, vamos fazer um roteiro natural, vamos ver sambaqui, tem em todos. Não significa que todos esses estão abertos para visitação, mas eu coloco aqui porque o que a gente tem mais preservado é o sambaqui do Guaraguaçu. Né? Então, é dividido, como está a foto na parte direita de vocês, né? Entre Sambaqui A e Sambaqui B. Né? Tem essa divisão. Então, eles estão situados na margem direita do rio Guaraguaçu, né? Cerca de 6 quilômetros ao sul da Baía de Paranaguá, 7 quilômetros do Oceano Atlântico, no município de Pontal do Paraná. Então, tá ali. Então, vamos fazer um turismo, vamos entender. Outra coisa interessante, tem um livro bem interessante, chamado Visitantes Estrangeiros no Paraná, está aqui do meu lado. Onde um desses estrangeiros teve contato com o sambaqui no século XIX e ele fica maravilhado porque ele faz uma analogia de depósito com cheiro igual na Austrália. E ele suscita, inclusive, se de repente houve, sei lá, pelo Pacífico, né, de repente, esse intercâmbio de tribos australianas que vieram para cá, ou que migraram, não é impossível, mas também, né, a gente fica... mas ele aventou essa possibilidade, falou que na Austrália existem sambaquis tal qual no litoral do Paraná. Né? Então, voltando, né, falar do sambaqui do Guaraguaçu, porque é o que hoje está mais estruturado para receber visitantes. Né? É conhecido genericamente como sambaqui do Guaraguaçu, e, na verdade, ele é construído de sambaquis germinados, certo? Que englobados medem na base 300 metros, mediam, perdão, 300 metros de comprimento e 50 de largura. Quer dizer, é bem... Né? E a altura de 21 metros. Quer dizer, é bastante coisa. Tá? O sambaqui B, por exemplo, do Guaraguaçu, ele foi datado pelo método do carbono 14
em 4.128 anos antes da Era Comum, né? Antes do presente. Realmente, no momento, eu imagino que não esteja aberto, mas fica aí a dica, né? Para que a gente possa ter junto à prefeitura, às prefeituras, né? E esses locais que nós falamos que são, gente, é um material fantástico para você poder trabalhar com jovens, enfim, com crianças, enfim, para poder mostrar essa tradição, né? De uma certa forma ainda persiste nos silvícolas do Paraná de hoje, né? É bem interessante, realmente fecha, abre, mas acho que a classe nossa dos guias, acho que seria bem interessante, né, de repente, pleitear, e de operadoras pleitear para que seja viabilizado, né, a visita nesses locais. Certo? Vamos adiante. Então, aonde encontrar no MAI, no Museu de Arte de Arqueologia e Etnografia de Paranaguá, né? No antigo Colégio dos Jesuítas, né? Que foi alfândega, que foi um monte de coisa, né? Você tem nesse prédio, e eu faço questão de passar para vocês o site do MAI, né, de Paranaguá, porque ele é fantástico, gente. Eu estive conversando com a museóloga do Museu de Paranaguá. Você tem games que tratam de arqueologia, tem caixinhas temáticas, é fantástico. Vocês entrem no site, é muito bacana para turismo didático pedagógico, enfim, para turismo, né, de toda natureza, mas principalmente eles têm a reserva técnica em Curitiba, mas lá eles fazem um atendimento bem bacana, tem ação educativa, e eu não coloquei no slide, mas também tem, e eu vou passar para vocês também, o Museu de Arte Indígena em Curitiba. Não são muitas pessoas que conhecem, porque ele é um museu particular, né? Ele fica ali próximo à Avenida República Argentina, e é um museu particular fantástico de arte indígena, tem de diversos lugares do país, tem do Paraná, então vale a pena também fazer uma visitação. Às vezes eu quero fazer um grupo, mas eu não vou conseguir ir até Paranaguá, até o litoral, né? Ou não vou conseguir ir até os Campos Gerais para ver essa questão também a, de toda a tradição, dessas tradições que nós falamos, né? E o MAI realmente é um local muito bacana. Vamos adiante. Então, Piraí do Sul também, né? Eu estou dando uma coisa mais genérica para a gente entender, né? Porque nós temos, se formos levantar, você tem, por exemplo, indícios em toda a escarpa devoniana, tem, se você ver, é muito rico dessas tradições, da tradição geométrica e da tradição Planalto, né? Então, em Piraí do Sul também nós temos esse abrigo com cerca de... Daí já é do povo G, que na próxima aula eu vou explicar quem são os Gs, né? Mas há cerca de 2.000 anos temos, né, em Piraí do Sul diversos sítios, né? Tem também em Ventania, um lugar fantástico, né? O conjunto da Caverna Azul, né? O Morro Azul, perdão. Vamos adiante. Então, Ventania, a Caverna do Morro Azul, tá? Na Caverna do Morro Azul, e Ventania é bem interessante porque eles falam que é o solo mais rico do Paraná. Não sei até que ponto isso é verdade,
Mas lá em Ventania, além de ser o solo mais rico do Paraná, que é solo que é muito caro você comprar um terreno para plantação lá, porque realmente é um solo muito fértil, você tem esse conjunto da caverna do Morro Azul, tá? Nessa caverna do Morro Azul, em Ventania, você tem as 3 tradições, segundo os arqueólogos do Museu Paranaense, você tem as 3 tradições que eu falei, vocês conseguem encontrar resquícios. E eu já preparei para vocês aqui, vou mandar na sequência, um vídeo, né, se não me engano, do Plug, que vai até o Ventania e mostra. Gente, é um local surreal, câmaras fantásticas, que não contam não só com a arte rupestre, como também com objetos líticos, né? Pedras, etc., dessas 3 tradições. Mais uma sugestão de local aberto para fazer roteiro, o Ventania. Tá? Mais um. Próximo, isso. Sengés, também o abrigo do Pontão. Né? Gente, eu sei que aqui tem pessoas que são especializadas em caverna, tá? Eu estou dando só um apanhado, né? Quem quiser contribuir conosco, se tiver mais informações, embora eu passe para você também, mas Sengés também, que é muito conhecida, né? Você tem o abrigo do Pontão, por exemplo, que daí também você tem resquícios tanto da tradição Umbu e da Itararé Taquara. Lembrando que a tradição Umbu e a tradição Maitá não deixou descendentes. Tá? Então, essas 2 tradições mais antigas, o Itararé Taquara é discutível, se deixou ou não deixou descendentes. Né? O que veio para ficar, como eu disse, é a tradição Tupi-Guarani. Correto? Acho que acabamos, né, Clodoaldo? Então. Acabamos, encerro para vocês, com um mapa bem breve do turismo arqueológico no Paraná. Tá? Essas indicações aqui, elas são as indicações dos sítios arqueológicos mais badalados. Volto a dizer e vou insistir. Locais a céu aberto, né, na sua grande maioria, onde você consegue fazer distanciamento, onde você consegue dar uma boa aula, né, de pré-história, onde você consegue fazer bons grupos, né, uma boa pedida para o pessoal que gosta de caminhar, você faz uma caminhada alinhada com a cultura, né, ou simplesmente observação, tirar belas fotos. Aqui nós temos esse mapa arqueológico, evidentemente que ele é bem genérico, né? Como eu falei para você, só em Ponta Grossa são 20 sítios arqueológicos, né? Você vai no oeste, então, que nós vamos falar na próxima aula, barbaridade. Você tem uma infinidade de locais, né, onde você encontra esses resquícios, o que eu acho muito interessante, porque nós estamos ressignificando, né? Ou seja, é muito bacana você visitar os arenitos de Vila Velha, né? Buraco do Padre, Fenda da Freira, né? E tantos outros lugares que vocês conhecem. Mas, por exemplo, vai no Buraco do Padre, eu sei que ali do lado tem pinturas rupestres. Então, né, de repente, eu acabo potencializando o meu roteiro, potencializando, mostrando coisas novas, né, mostrando lugares novos, e isso é muito bacana. Certo, gente? Próximo, acho que o próximo são as referências. Olha, nós temos as referências bibliográficas, inclusive, tá? Eu vou passar para vocês depois, pelo
pelo WhatsApp, tá? Então, e mais os links que eu tenho aqui dos vídeos que falam sobre esses locais, o endereço dos museus, né? Os endereços dos museus, etc., para que a gente realmente consiga prestar um serviço para vocês bem interessante, né? Haja visto que retomamos uma coisa que a gente nem imaginava que existia, na verdade, né? Quando que nós imaginávamos que nós teríamos uma cidade paranaense dos dinossauros, né? Quando que nós imaginávamos que nós teríamos tantos elementos da pré-história presentes, e está aí a dica para que vocês façam bons roteiros inovadores. Nesse momento, então, eu gostaria, então, de abrir, né? Terminamos até 8 minutos de antecedência. Gostaria de abrir a vocês para que vocês façam colocações, comentários, perguntas, estejam à vontade. Oi, boa noite a todos. Eu sou Carlos Tanqueta, sou professor da Universidade Federal do Paraná. Espera aí que eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. Me ouvem? Não? Então eu vou te... Não estou ouvindo. Me ouvem agora? Sim, ótimo, professor. Então tá bom. Como eu disse, eu sou professor de assuntos. Eu queria te dizer, Calil, parabéns pela explanação de hoje. Muito interessante, muito boa, deu uma visão bastante ampla para a gente. Eu não quero muito monopolizar a fala, né? Então vou ser bem breve aqui. Eu não sei como é que vai ser a programação, vão ser outras duas semanas, né? Não é isso? Durante as outras 3 semanas, todas as segundas. 3 semanas. Isso. Mas, assim, da tua fala, eu gostaria de fazer alguns comentários, assim, que eu percebi que podem ser interessantes, né? Por exemplo, eu não sei se você vai abordar a Vila Rica do Espírito Santo, que talvez seja a cidade histórica mais antiga do Paraná, né? Bem interessante. Sim, isso será na próxima aula. Na próxima, legal. E outra coisa, essa era uma dúvida que eu tinha. E outra, assim, no você falar da imigração, tá? Como eu sou de Guarapuava é uma das cidades mais antigas do Paraná. Sim. E ela tem toda uma história própria também, do Fortinho Atalaia e tudo mais, né? Que eu acompanho bastante de perto. E nesse sentido também, como você me pulou um pouco do segundo Planalto, você já pulou para o oeste, eu senti, assim, uma necessidade de ter um pouco mais falando do Visconde de Guarapuava, da sua história e tudo mais, né? Mas é só um detalhe, né? É apenas um comentário. E, por fim, o último ponto aqui, quando você falava na imigração, né, eu senti um pouco também a falta da menção dos japoneses, dos árabes no extremo oeste, lá em Foz do Iguaçu. Perfeito. Muito obrigado. Né? Isso mesmo. Então, assim, só para comentar alguns pontos que eu me lembrei, né, e gostei muito também de saber do livro da alimentação no Paraná. Meu colega Carlos Antunes, que eu conheci, hoje é falecido já, boa dica para quem quer aprender um pouco mais sobre culinária, sobre alimentação no Paraná. Mas parabéns por hoje, muito bom, gostei bastante, aprendi muito. Que bom, fico muito feliz, professor. O senhor sendo um professor universitário da Universidade Federal do Paraná, me envaidece muito seu comentário. Só fazendo um parêntese, nós iremos retomar a questão do Paraná tradicional, né? Da nobiliarquia do Paraná. Porém, eu dei um salto para o Terceiro Planalto, porque lá aconteceu tudo isso que eu falei para vocês, né? E, sobretudo, porque a próxima aula será sobre o Paraná Espanhol, que vem do oeste, tá? Então, eu já fiz essa introdução para depois a gente descer para o leste, Campos Gerais. Muito obrigado, professor. Mais alguém? Pessoal, se o pessoal não quiser falar, deixar o chat, por favor, eu estou aqui à disposição de vocês.
Não tenho medo de perguntar, tá, gente? Porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida de todos. E quem nunca pergunta é ignorante sempre, mas quem pergunta é ignorante por 2 minutos, tá? Então, aí, por gentileza, deixo aberto a vocês. Tá, professor, então eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu tô com Pois isso não, na Luan. cabeça, porque eu meio que fiz um acompanhamento da aula através de algumas anotações, e algumas coisas eu coloquei um pontinho de interrogação que eu queria entender. Pois não. Primeiramente, quando você fala de Piraí do Sul, dos povos Gês, você fala em seguida em que você fala dos sambaquis. Isso significa que tem sambaquis em Piraí do Sul, ou você estava dizendo das pinturas rupestres referente às outras tradições, né? A tradição Não, dos assim, Araraquaquaras, a tradição ou sambaqui, ela é uma tradição de litoral. tá, A isso que eu tradição queria. G que eu citei no Planalto é a tradição da pintura. Perfeito, obrigado, professor. Bem interessante essa tradição sambaqui me fascina muito, porque as anotações que foram feitas no século XIX são fantásticas. É um livro que é pouco conhecido, gente, esse livro aqui, ó. É um livro do Visitantes Estrangeiros no Paraná. É um livro do Gilberto Trevisan. Ele é muito interessante porque tem diversas visões de estrangeiros aqui, né? O Paraná é um repositório de estrangeiro que veio para cá morar, estudar e fazer a sua contribuição. Bem interessante. Calil, eu tenho uma Oi. pergunta. Boa noite a todos. Ô, Lígia, tudo agora bem? que vi que é você. Oi, Eu querida. tenho uma pergunta, não sei se tem exatamente ligação com o teu conteúdo, né? Mas é assim, o quanto que os nossos tupis-guaranis tiveram de ligação com os incas, por exemplo? Olha, eles tinham um intercâmbio comercial grande, alguma coisa assim, né? Mas do ponto de vista cultural e tudo, houve uma troca de conhecimentos e tudo? Veja, eu diria para você o seguinte, a partir daquilo que eu sei, né? Eu não posso especular, né? A partir daquilo que eu sei, não há uma ligação direta, inclusive pela questão geográfica, né? Nós vamos ter o que a gente chama de América Espanhola, né? Que vai partindo daqui, que vai do Paraguai até, né? Enfim, somos os únicos lusófonos, né? Eu creio que não tenha tido um contato direto, embora, e a gente vai falar mais para frente, tem a questão do caminho do Piabiru, né? Caminho transcontinental, um caminho de integração. Então, talvez, né, vamos dizer, uma vez eu ouvi de um colega que são aquelas lendas, né, que são criadas, que o pessoal, os queixos, não sei o quê, desciam pelo Piabiru e faziam uma grande confraternização em Foz do Iguaçu, né, nas cataratas, em Sete Quedas e tal. Então, assim, aquilo que né, lenda ou suposição, eu não posso colocar como historiador como um fato verdadeiro, né? Se especula, mas não se tem uma ligação. Agora, é interessante porque quando você vê na América Espanhola, né, a questão do Pizarro, enfim, e é uma coisa que eu já vou adiantar um pouquinho, mas eu gosto muito de falar isso. Os incas, né, que tinham um domínio bem bacana, inclusive da questão do ouro e tudo mais, né, daqueles zigurates fantásticos, né, toda aquela mitologia própria, alfabeto próprio, como a gente vai verificar também nos nossos povos,
né, que viveram no Brasil, os europeus, eles foram indianizados. Então, se você pega, por exemplo, a história, gente, leiam, por favor, a biografia do Dom Álvaro Cabeça de Vaca. O cara simplesmente foi ele virou um nativo. Ele esteve, inclusive foi preso na América do Norte por tribos de lá, antes dele vir e achar as cataratas do Iguaçu aqui. Então, para você ver como essa questão é interessante, né? O domínio, né? O domínio era dos silvícolas. Tanto que um século quase depois do achamento do Brasil, né? Os bandeirantes que andavam descalço, que era gente que catava, eles falavam Guarani, eles falavam Tupi-Guarani, né? Então, a gente acha que foi uma história dos vencedores, daqueles que chegaram, que dominaram, realmente, mas eles eram, inclusive estabeleciam laços de amizade, laços inclusive políticos, com as tribos, com componentes das tribos, etc. Então, é bem interessante. Eu creio, Lígia, que pela questão geográfica não tenha, mas a gente nunca pode descartar, né? Acho que sempre a dúvida, se não tiver dúvida, Ok, né? obrigada, Calil. Mas é bem interessante. Até vou procurar e te falo, se eu encontrar alguma coisa do gênero. Tá bom? Vou deixar anotado aqui. Mais alguém, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Juliana, sim, bacana, obrigado, que bom, gente. Isso, exatamente. Obrigado, Túlio. Essa biografia é uma biografia que eu já não li, mas do Marcum, né? É uma biografia bem interessante, né? Com relação ao MAE e o MAI, né? São duas instituições bem interessantes. É bacana, gente, porque refaz os modos viventes dos nossos silvícolas e tudo mais. Então, é um lugar bem interessante a gente conhecer. E tem muita coisa, né? Agora, com esse frio, está havendo até um questionamento sobre a questão do banho, né? Se realmente é preciso tomar banho todos os dias, inclusive vi até um artigo de uma dermatologista falando que não, que veja bem, não é assim, pode ficar um dia, dois sem tomar banho e tal, de vista da onda de frio, né? E saber outra linguagem, uma outra herança que nós trouxemos dos nossos silvícolas, dentre tantas, né? Você vai ver no nosso linguajar, na nossa... E aí você vai, por exemplo, onde tem a herança tupi-guarani, né? Eu não vou adiantar muito porque a gente vai ver bastante isso na próxima aula, mas na própria fisionomia, né? Essa questão brasileira, essa raça brasileira,